Estamos ao vivo! Acho que tá melhorando um pouco, né? As nossas localizações e como que a gente tá aparecendo aqui pra vocês. E esse já é qual ao vivo? Nossa! Você é muito boa disso. Não, na verdade eu não sei porque a gente fica contando. Porque eu acho legal pra gente, quando a gente chegar na centésima live, ter uma comemoração com vocês que nos aguentaram durante 100 vídeos ao vivo. Eu acho que talvez seja a 7ª live ou 6ª, se eu não tô enganada, não sei. Mas não vem ao caso. Gente, nós estamos ao vivo, hoje a gente vai conversar com vocês sobre os perrengues, né? O principal perrengue, na nossa opinião, claro, em relação ao início da advocacia na saúde, mas antes, quero agradecer você que está nos seguindo, que começou a nos seguir agora há pouco, porque o nosso canal aqui no canal, nossa conta no Insta tá super crescendo, assim, e eu fico muito feliz, sério, porque a gente começou há mais ou menos um mês essa conta e ela tá indo super bem, de vento em polpa, e a gente quer que vocês falem com a gente, né? Entrem em contato, falem as dúvidas, as curiosidades que vocês têm. Acho que é um ótimo meio de comunicação, né, Lu? Eu acho que é um bom caminho pra gente saber quais são as dúvidas de vocês, os perrengues, o que vocês estão passando nesse início da advocacia, o que vocês passaram no início da advocacia. As curiosidades. Isso, pra gente trazer cada vez mais e também, principalmente, a nossa perspectiva, né, do biodireito e de como a gente tá transformando essa área e crescendo dentro dessa área. E as sugestões também, porque com certeza quem tá aí do outro lado deve ter as suas vivências e sugestões. Oi, tudo bom? Então mandem pra gente também as sugestões de vocês, né? Então hoje a gente tá no meio da nossa mentoria, inclusive no escritório. Eu e a Lu, a gente tem essa conta aqui. Isso. Temos várias parcerias juntas, né? E nós somos sócios no escritório e a gente tá bem no meio da nossa mentoria. É uma mentoria especializada em biodireito e saúde. E depois a gente pode até comentar um pouco mais sobre isso aqui no Bioéticas na Prática, porque o alvo da mentoria é justamente a prática jurídica na área da saúde. A gente está passando todos os nossos conhecimentos para as nossas 2 mentorandas que foram selecionadas num processo seletivo específico, né? Então, até se você tem interesse em conhecer como que essa mentoria está acontecendo, podem comentar com a gente também, viu? Hoje, por exemplo, a gente passou a tarde falando só sobre compliance em saúde na prática. Então, eu acho que é bem interessante. Caso vocês tenham interesse, também passem pra gente, beleza? Isso, eu queria aproveitar esse momento agora do início também para lembrar que se você ainda não baixou, vai lá baixar o nosso mapa mental gratuito, 100% gratuito para vocês no bioeticasnapratica.com.br. Basta entrar lá que vocês vão ver que é um mapa mental sobre a história da saúde do direito, que é fundamental para quem quer atuar nessa área, pelo menos ter a perspectiva de como que é essa história. Então não deixa de ir lá e baixar para vocês. É isso aí. Bom, e vamos comentar então sobre o maior perrengue que, na nossa opinião, na área da saúde, nesse começo na área da saúde. Na nossa opinião, o maior perrengue, é óbvio que a gente tem dificuldades com captação de clientes, como todos vocês, com várias coisas. Só que o maior perrengue pra gente é definir a sua área de atuação. Né? Então, pra gente foi uma dificuldade, porque parece que quando a pessoa ela vai para a área da saúde como um todo, ela já está especializada, está na área da saúde. É claro que a pessoa já está atuando de forma mais especializada. Só que a verdade é que a saúde ela tem uma gama de possibilidades de atuação que, se você parar para pensar, ela é enorme, né? E as pessoas elas já pensam no quê? Na judicialização do processo, e sempre de uma forma muito dicotômica. Ou vai atuar para paciente ou vai atuar contra o paciente, né, Lu? E acaba esquecendo que, na verdade, existem diversos atores dentro da área da saúde, inclusive os próprios fornecedores,
que são um nicho muito grande daquelas pessoas que vão prover equipamentos e medicamentos dentro da área da saúde. Então a gente fala desde as farmacêuticas, que também fazem parte dentro dessa área da saúde. É muito vasta a área da saúde como um todo. Então você já definiu o nicho, né, que é atuar com a área da saúde, aí você começa a atuar. Primeiro é obrigatório definir, não é obrigatório definir? Como que eu vou começar a atuar, então, dentro dessa área? Quase que um pisar de ovos, né? Como você vai definir a sua atuação, né? Então, a partir do momento que você define o nicho, eu vou atuar na área da saúde, então você tem que considerar as vantagens e desvantagens. Só que antes da gente entrar nisso, porque a gente vai comentar sobre isso, eu quero falar um pouco da gente, né? Então, nós nos conhecemos no mestrado, acho que alguns de vocês já devem saber disso, no mestrado de bioética. Então, quando a gente terminou o mestrado, nós queríamos muito implementar os conhecimentos que a gente adquiriu ao longo desse tempo, desse período. E a gente queria muito trabalhar então com a bioética e com a prática do direito na bioética, trabalhando os conflitos da bioética, ou seja, o biodireito. E então a gente começou a pensar como que seria a nossa atuação, né? A gente foi percebendo o que a gente queria fazer, qual tipo de público-alvo nós teríamos, e aí pronto, definimos. Nós vamos atuar majoritariamente com pessoas jurídicas da área da saúde e eventualmente vamos pegar alguns pacientes, caso isso adentre na nossa, de acordo com o que a gente definiu e que não cause conflito de interesse, né, Lu? Então a gente sempre se preocupou muito com a questão do conflito de interesse. É fundamental pensar nisso, principalmente porque geralmente quando a gente fala sobre atuação dentro dessa área e você já pensa na judicialização, você tem que pensar nos polos do processo em si, que acaba sendo sim um profissional da saúde ou um fornecedor contra um paciente. Mas além disso também, a forma como você vai implementar, por exemplo, um programa de compliance dentro de uma empresa que trabalha maiormente para determinada área, você teria que ter uma perspectiva específica dentro desse aspecto, que era algo que a gente queria muito fazer. Isso. Então a definição ajudou muito, inclusive, a gente a construir e crescer com o escritório em si. Bom, e aí no momento em que a gente então definiu o que nós iríamos tratar, como seria o nosso rol de atuação, montamos um portfólio e a gente já até comentou com vocês que no momento que a gente foi para o mercado mesmo, o mercado nos mostrou outras necessidades e a gente foi readequando. Só que daí, atrelada a essa dificuldade de você se perrengue, né? De você definir a sua atuação, tem um outro perrengue aí, que é super perrengue, que você definiu como vai ser a sua atuação, agora como você vai fazer com que as pessoas saibam da sua atuação, porque, gente, a área da saúde ela é muito delineada, ela tem muitos detalhes, então, ainda mais a gente veio da área da bioética, do mestrado de bioética. As pessoas simplesmente não têm muita noção do que é bioética, né, Lu? Não, inclusive aconteceu comigo. Foi uma história muito interessante, que foi o seguinte, ano passado, a gente foi convidada para participar de um congresso da Sobrasp, né, que é a Sociedade Brasileira de Segurança do Paciente. E a gente foi lá fazer uma palestra sobre segurança do paciente, porque essa é uma área que a gente trabalha, inclusive sobre modelos internacionais e um comparativo entre Brasil e esses outros modelos de segurança do paciente. E a gente estava lá falando e ao final do painel se aproximaram algumas pessoas, e isso é muito natural em todo congresso, pra gente conversar, né, com aquelas pessoas. É uma oportunidade incrível, inclusive, que você tem de você falar mais sobre esse assunto, de levar esse assunto para as pessoas, tirar dúvidas. Inclusive, recomendo que, se você participar de congresso, você se aproxime dos palestrantes, né? Essa é uma das melhores oportunidades. Então, ao final daquele painel, uma pessoa começou a conversar comigo e aí eles falaram, não, porque eu ouvi vocês falando e tal, e eu ouvi vocês falando do Bioéticas, né, do canal. Aí a pessoa perguntou... a pessoa fez um comentário assim... Nossa, eu adorei esse nome. Vocês inventaram esse nome? É ótimo. Vocês que inventaram esse nome? Aí a gente começou a rir e falou, não, essa é uma área de atuação, é uma ciência em si mesmo.
Então, assim, para vocês perceberem que como realmente ainda é inovador e dentro de um congresso que é sobre uma área que é tão específica, ainda assim tinham pessoas que não sabiam o que era bioética, né? Não, e assim, foi engraçado porque ele virou elogiando a gente. Nossa, essa palavra é ótima, o nome do canal de vocês é ótimo. Vocês que inventaram essa palavra? A gente tipo assim, não! E assim, então isso é bem interessante porque realmente esse é o outro pulo do gato, né? Depois de você passar por esse perrengue de definir a sua área de atuação, você tem mesmo essa dificuldade em passar, né, justamente porque a área da saúde ela é tão, como é que fala? Cheia de detalhes, são tantas as formas de atuação que um advogado, um profissional do direito, ele tem a oportunidade de explorar nessa esfera, que as pessoas elas desconhecem, né? Sim. Então assim, eu também tenho uma história bem engraçada. Nós somos advogadas, nós ajudamos as duas clínicas que auxiliaram no procedimento de reprodução assistida do Tammy Gretchen e da Andressa, que é a esposa dele, a fazerem a reprodução assistida, né, a fertilização in vitro e depois o parto. Então nós tivemos contato com eles, a gente tem contato até hoje, o bebê nasceu há pouquíssimo tempo, eu acho que tem o quê? Uma semana mais ou menos, ou um pouco mais. E daí quando a gente, daí a gente tem contato com as clínicas. Aí a clínica que fez a fertilização é a Conceptions Florida. As duas clínicas são de Miami, uma fez a reprodução e a outra fez o parto, né, agora há pouco, que é o Ser Mamãe em Miami. Aí o pessoal da Conceptions Florida tem um assessor, que é uma pessoa ótima, eu adoro ele. E aí ele entrou em contato comigo na semana passada, me passou um texto de uma publicação que ele ia fazer e que, na verdade, ele já tinha feito a publicação. E aí na publicação eles estavam explicando sobre as normativas necessárias para uma pessoa fazer o tratamento na Conceptions Florida, uma pessoa brasileira. E aí ele explica direitinho, bonitinho, eu olhei isso e aí depois estava assim... lembrando que caso vocês tenham dúvidas, vocês podem falar com as nossas advogadas especialistas em família sobre as dúvidas que vocês tenham, caso vocês queiram fazer o tratamento aqui nos Estados Unidos. Aí eu olhei assim e falei, nossa, eu falo ou não falo, né? Aí especialistas em família. Ou seja, um cliente nosso que a gente trabalha com ele, né, fazemos os contratos, os acordos e tudo, e ele achava que isso era direito de família. Vejam a dificuldade de você então passar o conhecimento da bioética, o conhecimento do biodireito, né? E justamente isso é uma das coisas que nos move a estar aqui e passar para vocês todas essas vivências, porque quando você tem uma coisa tão boa na sua vida, né, uma coisa tão legal, tão interessante que você trabalha, que você descobriu, é legal também você passar adiante, assim como nós recebemos o conhecimento, a gente também passa adiante, né? Então foi uma situação interessante, daí eu virei pra ele e falei assim, então tá tudo certo, as normativas estão corretas, só um detalhe, o nosso escritório, ele atua com biodireito. Aí ele mesmo comentou, eu coloquei assim porque biodireito as pessoas não vão entender. Mas aí que vem a parte da gente cada vez mais falar e esclarecer exatamente como que é essa atuação, né? Toda vez que eu vou participar da TV Justiça e quando a Rádio Justiça liga pra gente, eles sempre vão perguntar e a gente fala, olha, especialista em biodireito, porque essa é a atuação normalmente do escritório, é com isso que a gente quer ser reconhecido e é com isso que a gente trabalha efetivamente. Inclusive, a gente aproveita agora para passar para vocês alguns macetes de como definir a sua área de atuação. Porque às vezes você tá aí nos assistindo do outro lado e você pensa assim, eu já atuo na área da saúde. Isso. Então, a gente trouxe aqui alguns macetes para você que já atua na área da saúde ou
que quer atuar, né? Como você pode então passar melhor por esse perrengue e não passar por algumas situações como essas que a gente contou aqui pra vocês, né? Então a gente sempre comenta, né, que existem várias formas de você atuar na área da saúde, a gente repetiu isso várias vezes aqui, então você tem que pensar um pouco, né? Existem alguns polos aí, existem formatos de atuação. A gente vamos fazer inclusive uma live só disso, né, Lu? Sim. Mas você pode atuar com paciente, com prestador, com operadora de plano de saúde, no consultivo, no contencioso. Você pode trabalhar toda a parte de gestão jurídica, que é algo que a gente faz muito aqui no escritório, né? Então tem várias formas de atuação. Então a gente trouxe aqui algumas dicas, alguns macetes, tá? O primeiro macete deles é pensar exatamente no que a Thaís estava falando, o público-alvo, para quem que você quer trabalhar. Isso importa fundamentalmente para diversas coisas, inclusive aonde você vai montar seu escritório, qual o linguajar que você vai usar, quais o tipo de trabalho que você vai entregar para essas pessoas. As técnicas de captação, o portfólio de serviços que você vai oferecer. Então tudo isso vai alterar com o público-alvo, né? O público-alvo ele é fundamental para qualquer planejamento de estratégia de qualquer empresa, e isso não muda também para a advocacia, e principalmente para uma advocacia tão nichada como é a área da saúde do direito. A área do biodireito, ela tem diversos atores da saúde, como a gente falou para vocês, e é interessante você saber o público-alvo, ainda que seu escritório atue para todas elas, porque cada público-alvo tem uma maneira diferente de você lidar com essas pessoas, de você acolher as pessoas. É muito diferente você acolher um administrador de uma empresa, um dono de uma empresa, e você acolher, por exemplo, um paciente. São diálogos completamente diferentes, inclusive na perspectiva que você vai tomar e qual o tipo de atuação que você vai ter. Ou mesmo também o profissional que é demandado no processo ético, né? Então tem vários vieses aí que podem ser explorados e que você tem que considerar a partir do momento em que você determina o público-alvo que você quer trabalhar. E vão ter as vantagens e desvantagens também de cada tipo de atuação. Inclusive hoje, na nossa mentoria aqui no escritório, na primeira parte a gente comentou especificamente sobre isso, as vantagens e desvantagens de cada uma das formas de atuação na área da saúde. Bom, aí uma segunda dica para esse macete é você pensar, depois de definir o público-alvo e perceber as implicações dessa decisão, você perceber qual é o tipo de atividade que essa atuação ela vai requerer de você. Então, por exemplo, você define que você vai trabalhar para paciente contra plano de saúde. Nós temos colegas que atuam especificamente só contra plano de saúde. Então, que tipo de atividade isso vai implicar que ele saiba, que ele considere, né? O fato dele compreender quando que uma perícia vai ser necessária, quando que uma perícia pode ser boa para o paciente, para o cliente dele, e quando pode não ser boa, né? Um dos melhores exemplos que eu tenho sobre isso, principalmente desse nosso colega que atua nessa área, é porque para quem acompanha essa área sabe que o STJ já teve algumas decisões sobre a questão de os planos de saúde pagarem ou não reprodução assistida. E ainda há, sim, juízes de primeira instância que acabam dando favorável ao paciente, sendo que o STJ, na verdade, fala que o plano de saúde não é obrigado a pagar, até agora, né? Eles vêm consolidando esse posicionamento. E aí, o que a pessoa que atua exclusivamente nessa área faz? Ela sabe que, por exemplo, como essa é uma decisão que tem sido cada vez mais recorrente no STJ, então não é uma decisão que é favorável que suba de patamar. Exato. Então, eles tentam implementar um acordo já nesse momento, com o plano de saúde e o paciente. Eles já tentam então agregar ali um acordo para ter fruição daquela sentença. Olha como é fundamental você saber o público-alvo e como vai se dar a sua atuação. Qual é o tipo de atividade, né? Então, por exemplo, aqui no escritório, a gente atua também com ação judicializada, mas não é o nosso foco. Não. A gente tem um foco muito mais pesado no consultivo. Então a gente tem que entender o que essas atividades elas podem implicar,
né? Então, é por isso que a gente colocou aqui, primeiro, você definir o seu público-alvo e ter noção das implicâncias de você definir um público-alvo, e segundo, você já fazer um exercício de se anteceder, se antecipar ao tipo de atividade que você vai fazer, né, com aquele público-alvo. Até porque isso também vai impactar, por exemplo, na sua forma de captação. Então, a gente já trabalhou muito com paciente e temos hoje nosso foco menor é paciente, nosso foco maior são pessoas jurídicas da saúde, né? São prestadores da área de saúde. Então, a captação com um e com o outro é completamente diferente, né? A forma como você vai se apresentar para um e para o outro também é diferente. A forma como você vai negociar é totalmente diferente. O paciente, ele tá muito mais propenso a fechar com um advogado denominado especialista na área do que uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela normalmente tem mais tempo para pesquisar. Então, a sua apresentação, ela já tem que ser uma apresentação mais matadora, né? Eu acho que até depois a gente pode falar sobre uma apresentação matadora, né? Para o seu cliente, para você captar, fechar o contrato. Então, obrigada, ó. Mas sim, falou, excelente. Mas é justamente isso. E se você não faz esse tipo de planejamento estratégico, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar parecendo um barquinho, como é que fala? O nosso cliente até fala. Um toquinho na chuva. Você vai indo, aí a gente tem um cliente que fala isso da esposa dele, que a esposa dele parece um toquinho na chuva, que vai indo, aí para aqui e começa a conversar aqui. Aí ela vai indo, saindo de uma festa, aí alguém chama ali, ela para e conversa ali de novo. Então isso vai acontecer com a sua carreira, você vai sendo levado e não vai determinar, né, puxar a rédea da sua carreira. O interessante de a gente trazer isso pra vocês é porque há sim a viabilidade de você ser o toquinho na chuva e dar tudo certo pra você. Sim. Mas se você quiser uma carreira bem estruturada e crescer principalmente, ser uma pessoa que vai influenciar dentro dessa área, que vai criar teses dentro dessa área e que vai cada vez proporcionar mais para os seus clientes, você é uma pessoa que precisa pegar essas rédeas e realmente tomar a decisão do que você quer, de como você quer atuar, da maneira que para quem você quer atuar. Então, cada vez mais a gente foi descobrindo e vendo que a nossa forma de atuação faz muita diferença. Porque a gente delimitou já há um bom tempo, né? Como que a gente queria atuar. Então, uma das maneiras de fazer isso é que, por exemplo, a gente vai entrar numa empresa e a gente vira o jurídico daquela empresa. Você vai falar, olha, a minha forma de atuação principal é evitar o contencioso. Eu tô aqui para fazer a gestão de riscos e você faz a gestão de riscos. E grande parte das vezes, quando tem algum conflito, inclusive com o paciente, a gente é chamada para fazer o deslinde desse problema antes que se torne judicial. Porque a ideia é exatamente evitar. Isso tudo vem do fato de que a gente escolheu o público-alvo, que a gente planejou junto com eles e que a gente trouxe essa transformação para eles. Então, é realmente você estruturar tudo isso para você conseguir trazer fruição para o que você acredita que é a melhor forma de atuação. Até porque quando você consegue compreender o seu público-alvo e as atividades relacionadas à atuação com aquele público, você vai estar preparado para ouvir, por exemplo, de um cliente, como nós temos também cliente, que fala pra gente, não, eu preciso judicializar tudo. Sim. Entendeu? Então, isso vai A gente tem um cliente que é principalmente contra o Estado, contra a União. Isso. E para eles, a judicialização é o que faz com que tudo funcione. Exato. Então, por isso que é interessante você definir o público e perceber as atividades que isso vai que vai ter na sua vida, né? Até para você poder, como eu falei, fazer esse planejamento estratégico, para você poder se vender da melhor forma, né? Bom, e aí tem uma última dica ainda do macete, Lu? Eu acho que essa não é bem uma dica, mas é uma consequência de você fazer tudo isso, que é uma questão que as pessoas sempre nos perguntam e que a gente tem ouvido cada vez mais falar dentro da advocacia, que é sobre rentabilidade, né? O que realmente dá dinheiro? Você escolher uma área que dá mais dinheiro. Eu acho que você tem que tomar muito cuidado com as pessoas ficam muito preocupadas com isso. Ah, tá, você falou para escolher o público-alvo, mas qual é
o que dá mais dinheiro. Que paga mais. Qual é o que paga melhor, né? Então, esse é um ponto que eu acho que vale a pena você refletir, sim. Não é que você vai viver de amor, pelo amor de Deus, né? De abraços. Você tem que realmente considerar isso. Mas um ponto que a gente coloca aqui é que quando você consegue perceber as atividades que trabalhar com o público A, B, C ou D na área da saúde envolve, você vai conseguir fazer uma ponderação com seus valores pessoais e com o que você está disposto. Então, nós temos colegas que começaram trabalhando com operadora de plano de saúde e que pagava super bem, mas que depois de um tempo a pessoa teve que sair do plano porque não estava fazendo bem para ela, entendeu? Então, você tem que ter esse tipo de leitura sua mesmo, porque quando você consegue trabalhar com algo que te traz satisfação e que você consegue ver um resultado direto na vida do seu cliente, isso vai ser a força motriz para você continuar, para você crescer. Então, por isso que a gente coloca essa percepção, essa reflexão, na verdade, né? Eu acho que é uma reflexão fundamental. Por quê? Porque quanto mais você gosta de uma certa área e você quer atuar, Exato. Você tem, como disse mesmo a Fernanda, o perfil da pessoa. Você, entendendo o seu perfil e sua forma de atuação, você vai, na verdade, querer propor mais, criar mais e crescer mais nessa área. A gente tem que parar de imaginar a advocacia como algo estanque, como uma atuação única que é somente o processo. E isso a gente fez a partir do momento em que a gente definiu que a gente queria trabalhar não somente com o contencioso e com profissionais da área da saúde e com os fornecedores da área da saúde, e a partir daí a gente conseguiu cada vez crescer mais, porque a gente foi atrás de se especializar, de entender como que aquilo ali funcionava e cada vez crescer mais dentro dessa área. Então isso vem do fato de que a gente ama muito o que a gente faz e por isso você vai crescendo cada vez mais. E você vai ter o fôlego, né? Isso. Porque a verdade é que a advocacia, ela não é fácil. Não. Né? Não é fácil você começar, né? Então, assim, a gente veio aqui trazendo um perrengue e contamos algumas histórias e trouxemos um macete, mas são diversos os perrengues, né? A gente sabe, é difícil. A gente tem dificuldades que a gente enfrenta até hoje. Sim, né? muitas. E como nós duas somos muito apaixonadas pelo que a gente faz, pelo nosso escritório, tem gente que pensa assim, é uma diversão só, né? Você nem se estressa. E não é assim, né? A verdade é que é difícil, a gente tem momentos que a gente mata um leão por dia mesmo, mas que você tem que arregaçar a manga. E se você não está disposto a fazer isso com o público X, ou porque você pensa assim, esse aqui talvez dê mais dinheiro, eu vou nesse, mas seja muito difícil pra você, então você já tá começando errado. Minha visão, entendeu? Claro que pode ser diferente para cada pessoa, né? Então, a área da saúde, por que a gente está colocando isso? Porque você vai lidar com aspectos muito delicados da vida das pessoas. É a saúde das pessoas, é a dignidade das pessoas, né? Então, é importante que você faça esse exercício, essa reflexão, para que seja bom para você também, né? Tem que ser bom para o outro e tem que ser bom para você também, né? Então é importante esse tipo de percepção. Eu acho que foi isso que a gente veio trazer aqui. Lembrando os macetes, que pensar no seu público-alvo e a forma de atuação para esse público-alvo. Não viole o seu perfil enquanto pessoa. Trabalhe com o que você realmente se identifica, porque assim você vai crescer cada vez mais e vai conquistar esse universo da advocacia. Isso mesmo. E lembrando que a gente está trazendo aqui da nossa experiência, da nossa prática. Nós somos acadêmicas no assunto, temos um escritório especializado voltado para essa área, atuamos com profissionais e prestadores da área de saúde e também atuamos com paciente em algumas situações específicas, né? Então depois a gente pode trazer para vocês direitinho como que a gente faz essa divisão, né, Lu? Eu acho que isso pode ser bem interessante, porque imagino que vocês tenham essa curiosidade também. E é isso, né? É isso, não deixa de ir lá no YouTube, Bioéticas na Prática, já tem diversos vídeos sobre vários assuntos.
Também tem o Facebook Bioéticas na Prática, que a gente também sempre tá por lá. Inclusive, quarta-feira tem live por lá. Então, não deixa de acompanhar. Também nesse mesmo horário, às 18h30, a gente vai encontrar vocês no Facebook lá. E, gente, no nosso site, bioeticasnapratica.com.br, você encontra o nosso mapa mental, que a gente disponibilizou. É um mapa bem simplificado, assim, bem objetivo, quero dizer. Conciso. É bem conciso e que traz aspectos da relação histórica entre a saúde e o direito, e que é algo que, assim, que vai poder trazer para você um posicionamento. Você vai poder conversar tanto com seus clientes pacientes, seus clientes operadores, seus clientes prestadores. Então você vai conseguir conversar de igual para igual com alguns aspectos que a gente não tem na faculdade de Direito. Não. Então a gente criou essa conta aqui para trazer na prática questões que nem de perto são vistas na faculdade. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Bom descanso.